E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá sendo a quarentena pra vocês? Como é que tá sendo ficar em casa? Na verdade, não quarentena, né? Isolamento. Eu tô bem ansiosa pra voltar até as nossas aulas presenciais. Tá sendo uma experiência nova pra mim fazer essas videoaulas, mas vamos lá. A gente vai entrar agora, né, no capítulo 2, que vai falar um pouco sobre as inovações na linguagem. E a gente vai começar falando da Revolução Francesa, né, que é considerada um dos mais importantes acontecimentos da história contemporânea, e ela foi inspirada pelas ideias iluministas, que o lema era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E ela ecoou por todo o mundo, batendo de frente, né, com os regimes absolutistas e permitindo a ascensão dos valores burgueses. Isso influenciou diretamente nas expressões artísticas ocidentais. Então a obra que abre esse capítulo, né, que vocês podem olhar aqui na página 15, ela pertence a um período chamado de Romantismo, e o autor dessa obra, o Delacroix, é considerado um dos maiores marcas desse período. O tema do quadro é o Levante de Julho de 1830, que aconteceu na França. E ele causou a substituição do rei Carlos X pelo Luís Filipe. O Delacroix retrata um momento que foi bem importante, né, da revolta, que foi o rompimento das barricadas pelos rebeldes nacionalistas e republicanos. Esse artista, ele inova no uso das cores, ele sobrepunha, né, cores complementares para obter uma maior riqueza, uma maior vivacidade nas suas telas, e segundo ele, essas cores deveriam expressar todo tipo de experiência emocional intensa, como a paixão, a luxúria, a violência, a morte, tristezas, as vitórias e as derrotas. O Delacroix, ele passa a influenciar os artistas dos movimentos que vieram depois, como os impressionistas e os pós-impressionistas. A gente vai falar um pouco agora sobre o impressionismo e o neoimpressionismo. O primeiro, né, o impressionismo, ele é considerado um movimento da arte moderna que veio para romper com a cor e os critérios clássicos da utilização dela. O impressionismo, ele é considerado o primeiro movimento da arte moderna a romper com os critérios clássicos da utilização das cores. Os artistas, eles tentam retratar o momento presente, o momento, assim, a efemeridade de uma paisagem, um instante da natureza, ou a expressão de uma emoção. E ele rompe com o uso de regras já pré-estabelecidas, e as pinturas, né, geralmente eram realizadas ao ar livre. O nome impressionismo, ele vem da alusão ao quadro impressionista Nascer do Sol, do Monet, que vocês podem ver na apostila, na figura 4. E ele tinha um caráter pejorativo, mas logo ele foi adotado pelos outros artistas. Os impressionistas, né, eles tinham que ter uma técnica rápida para poder captar, né, captar para a pintura os detalhes das paisagens, assim como os fenômenos da natureza, como o reflexo do sol na água, a luz que ilumina os galhos de uma árvore. E para isso, né, os artistas, eles usavam pinceladas separadas e que, vistas de perto, elas lembravam pequenos borrões. E a visão completa da obra só podia ser feita de longe, com a união dessas pinceladas. Surgiu então uma nova vertente artística, né, chamada de neoimpressionismo, ali por 1886. E uma das principais características desse movimento, que a gente pode chamar também de pontilhismo, é a renúncia daquela espontaneidade do impressionismo. O neoimpressionismo, ele traz a tentativa de um grupo de artistas para fundar uma pintura sobre leis científicas da visão. Eu quero que vocês olhem agora a figura 9, que é o quadro Um Banho de Asnieres, do Georges Seurat, ali na figura 9, página 17. E é possível perceber como a luminosidade, né, e a sensação de vibração decorre da mistura óptica, que vem dos pequenos pontos de cor em tamanho uniforme, e eles nunca se misturam. Outro artista que marcou o período foi o francês Paul Signac, que era um admirador da obra dos impressionistas, né? Ele estudou os trabalhos que seguem, né, essa lei dos contrastes e cores complementares, e ele conheceu o Seurat, aprendeu com ele as técnicas do pontilhismo, e ele também produziu obras marcantes, como Café da Manhã, Sala de Jantar, de 1887, que vocês podem ver ali na figura 10 da página 17. No Brasil, a gente pode destacar o trabalho do Belmiro de Almeida e do Eliseu Visconti,
e eles se valeram do constante experimento de novas técnicas, né, para a composição dessas obras. A tela Efeitos do Sol, ela representa uma paisagem estruturada em manchas de cor, algo que nunca tinha sido feito no Brasil, isso foi uma inovação. Ocorreram muitas transformações sociais no mundo ali no início do século XX, e artistas de várias nacionalidades começam a repensar os padrões tradicionais que foram adotados no final do século XIX para propor uma nova atitude estética, né, em relação à arte. Deixa eu falar um pouco agora da dança moderna, né, que surgiu principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, e ela era uma reação ao balé clássico e os códigos tradicionais da movimentação. Tiveram alguns coreógrafos, né, que foram os precursores da dança moderna, como a Isadora Duncan. E o Curt Joss. Os artistas eles trouxeram um caráter pessoal nas obras, num formato mais intimista, com conteúdos mais subjetivos e trazendo questões individuais deles para o estilo do movimento. Isso foi uma reação ao vocabulário impessoal, né, e todo codificado que é o do balé. E além disso, estava acontecendo também uma forte industrialização, né, o advento da Primeira Guerra Mundial e do nazismo. E os artistas eles estavam sentindo uma grande necessidade de assumir posições mais críticas em relação a essas outras questões. Então esses artistas, né, muitos deles se deslocaram para os Estados Unidos ali no século XX, após a guerra, e eles tinham uma atitude de repúdio às ações que aconteciam na Europa. E isso foi transformando a arte deles. E foi na dança moderna que foi surgindo a necessidade de se construir outros caminhos para a liberdade expressiva do corpo, o que fez com que dançarinos e coreógrafos buscassem outras fontes de referência para a formação corporal. E muitas vezes essas não eram nem vinculadas à dança, mas elas eram mais voltadas para a expressividade e pela intensidade do gesto. E tem um cara que chama Rudolf Laban, que ele foi um estudioso que influenciou muito a transformação da dança, né? Ele viveu de 1879 a 1958 e ele criou um processo de labanotação ou labanálise, que é uma forma de dar notação à dança. Ele faz uma partitura escrita, né, com sinais gráficos para registrar o movimento. Então o Laban ele traz alguns princípios fundamentais que permitem a gente fazer uma leitura de todo tipo de movimento corporal, desde levantar o braço, ou a perna, ou girar em uma apresentação de dança. Esses estudos de Laban, né, essas ideias dele, vão adentrando no cotidiano das pessoas, chegam às fábricas, e como uma forma de melhorar o trabalho dos operários e na academia, servindo como fonte de pesquisa até para áreas como educação e psicologia. E no Brasil, a dança moderna foi trazida pela gaúcha Frida Ullmann e pela moscovita Nina Verkhnina. E esse estilo encontrou várias dificuldades iniciais, né, para poder se solidificar aqui no país, porque ele enfrentou uma resistência da elite que era mais interessada em balés clássicos importados. Mas tiveram escolas que foram fundadas ali por 1932 em São Paulo e em 1954 no Rio de Janeiro. E essas dançarinas deram impulso ao surgimento de outros grupos e companhias independentes. Pessoal, agora vocês vão fazer a atividade da página 19, 20, 21 e 22, aqui onde está escrito fixação. E as atividades da página 22 vocês vão me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, que eu vou passar agora aqui no final da nossa aula. As outras a gente vai corrigir na nossa próxima videoaula. Se ficou alguma dúvida referente ao conteúdo ou as questões, vocês podem entrar em contato comigo na segunda e na terça-feira, das 7h30 às 11h55, eu estou disponível para responder vocês. Tá? O meu WhatsApp é 991046457 e o meu e-mail é isabaestorff@hotmail.com. E galera, é isso, tá? Chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham conseguido entender. Tá? Se tiverem também sugestões de como eu posso melhorar, para vocês entenderem mais do que eu tô falando, tô aberta às críticas de vocês. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau!